Em nenhum lugar desprezei aquele que acreditava nos espíritos, na alma imortal, no sopro dos deuses, na presença dos anjos, nos efeitos da prece, na eficácia do ritual, na legitimidade das incantações, no contato com os loas, nos milagres com hemoglobina, nas lágrimas da Virgem, na ressurreição de um homem crucificado, nas virtudes dos caures, nas forças xamânicas, no valor do sacrifício animal, no efeito transcendental do nitro egípcio, nas moinhas de prece, no chacal ontológico. Em nenhum lugar, mas em toda parte constatei quanto os homens fabulam para evitar olhar o real de frente. A criação de além-mundos não seria muito grave se seu preço não fosse tão alto. O esquecimento do real, portanto, a condenável negligência do único mundo que existe, enquanto a crença indispõe uma imanência, portanto, com o eu, o ateísmo reconcilia com a terra outro nome da vida. Olá, eu sou Carlos Pérola, esse é o canal Livremo-nos, retornando depois de mais de um ano sem vídeos novos e aproveitando então essa distância em relação à primeira temporada, digamos assim, para experimentar algumas coisas novas, mas mantendo a essência do canal, que seria dialogar com livros nas áreas de filosofia, sociologia, política e afins, cujas ideias e reflexões propostas nos auxiliem a livrarmos-nos de coisas diversas que não contribuem para o projeto de uma vida gostosa. Se dito assim, a proposta do canal ainda fica meio nebulosa, você pode dar uma olhada nos vídeos anteriores, acho que eles ajudam a esclarecer a proposta, e tem também um videozinho de apresentação que eu fiz lá no início do canal. Alguns desses vídeos anteriores foram sobre o livro A Potência de Existir, do filósofo francês Michel Onfray. Hoje eu quero falar sobre um outro livro desse mesmo autor, cujos principais argumentos já aparecem sucintamente na Potência de Existir, mas que eu gostaria de explorar um pouco mais e me permitindo também ir além do Onfray, trazendo contribuições de outros autores. O livro do qual eu falo é o Tratado de Ateologia, livro publicado na França em 2005, um dos mais conhecidos do autor. É um livro que costuma ser colocado no pacote de uma literatura chamada de neo-ateísta, e muitas vezes quem usa esse termo o usa de forma meio pejorativa, esses neo-ateístas, porque compactuam com uma ideia de que tudo bem ser ateu, desde que o seja em silêncio. Não fale sobre isso, não deixe ninguém saber que ateus existem. Esse termo, neo-ateísmo, é usado então para se referir a autores que defendem o ateísmo de uma forma meio que ativista, evidenciando e denunciando em suas obras tudo o que há de problemático em relação às religiões, à ideia de Deus e afins, e que fazem esse trabalho a partir de diferentes áreas do conhecimento, portanto seguindo diferentes linhas argumentativas. Deus, um delírio, do biólogo Richard Dawkins, talvez seja o exemplo de livro mais conhecido nessa área. Tem também esse do Christopher Hitchens, Deus não é grande, como a religião envenena tudo, e outros que eu ainda não li, como Sam Harris e Daniel Dennett. O livro do Onfray costuma ser colocado nesse mesmo grupo por seguir uma linha de defesa do ateísmo, uma visão ateísta do mundo, da vida, de tudo, fazendo isso no âmbito da filosofia. Essa ateologia do título é uma espécie de disciplina que o Onfray está propondo nesse livro como um contrário da teologia, que seria essa disciplina que se propõe a estudar Deus, deuses ou as implicações de suas alegadas existências. Mais precisamente, ele explica essa ateologia como sendo a via lateral da teologia, o caminho que percorre a montante o discurso sobre Deus para examinar seus mecanismos mais de perto, a fim de descobrir o avesso do cenário de um teatro planetário saturado de monoteísmo, a oportunidade de uma desmontagem filosófica. Ou seja, o Onfray está partindo do entendimento de que a visão de mundo predominante, a forma como a maioria das pessoas encara a existência, ela está impregnada, se não contaminada, por uma visão teísta das coisas. Se flerta, mesmo que de forma não assumida, com a ideia de que sim, existe um ser todo-poderoso que opera assim, assado, que nos criou com determinado propósito,
munidos de uma alma imortal, etc, etc. E esse jeito de enxergar as coisas, colocando esse personagem mágico no meio de tudo, ele adentraria diferentes áreas do conhecimento, inclusive a filosofia. Inclusive, a maioria dos filósofos que nos são frequentemente apresentados como os mais importantes, e é interessante se perguntar quem disse que eles são os mais importantes, seriam filósofos que compactuam com essa ideia de que há um Deus. Mesmo que esse Deus defendido pelos filósofos possa ser descrito de uma forma um pouco mais elegante, digamos assim, que os deuses das religiões. A proposta dessa ateologia seria, então, em parte, coletar, analisar, discutir as variedades de evidências que nos permitem compreender que essa é uma maneira equivocada de encarar a realidade, ou seja, que não há um Deus, que Deus consiste essencialmente em uma invenção, uma ficção, uma mentira. Mas mais do que isso, a teologia nos convida também a pensar nas implicações dessa não existência de um Deus. O que a constatação dessa inexistência acarreta nas nossas vidas, nos nossos valores, na nossa forma de estar no mundo. Uma coisa que Onfray deixa claro logo no início do livro, que aparece também no trecho que eu li na abertura do vídeo, é que ao propor tal disciplina crítica em relação à ideia de Deus e de crenças religiosas em geral, ele não está declarando guerra àqueles que acreditam nessas coisas todas, ele está basicamente se propondo a questionar e criticar as ideias e aqueles que se dedicam a propagá-las, a ensiná-las, a convencer as demais pessoas de que o mundo funciona assim. Ele vai resumir isso dizendo: não ódio pelos que se ajoelham, mas uma certeza de nunca pactuar com os que os convidam a essa posição humilhante. Talvez uma distinção nem sempre fácil de se fazer, mas que ajuda a deixar claro que não se trata de promover uma guerrinha de crente contra descrente, mas sim de se discutir ideias. Uma das primeiras discussões que Onfray vai desenvolver no livro vai ser a partir de uma frase bastante conhecida e bastante incompreendida do Nietzsche, filósofo alemão, em que ele, Nietzsche, diz que Deus está morto. Diferente do que pode parecer para quem lê a frase totalmente fora de contexto, tanto o contexto do livro em que a frase aparece, a Gaia Ciência, quanto o contexto geral da filosofia nietzschiana, não se trata de nenhuma afronta ateísta por parte do Nietzsche. Ele não está querendo dizer nada do tipo: a partir de agora Deus não existe mais porque eu matei Deus, portanto Deus está morto. Não. Trata-se sim de um diagnóstico que ele está fazendo sobre a crença em Deus lá na sua época, segunda metade do século XIX, especialmente no contexto europeu. Basicamente, o Nietzsche entendia que a narrativa religiosa centrada na ideia de uma existência de Deus, ela já não tinha mais tanta força entre as pessoas, a religiosidade média da população estaria diminuindo, a ciência estaria ocupando cada vez mais espaços que antes eram dominados pelas religiões, e quase que se transformando numa espécie de nova religião, e esse contexto todo teria levado Nietzsche a escrever então que Deus está morto, com esse sentido de que já não se leva mais tão a sério a narrativa religiosa sobre o mundo, essa narrativa que coloca Deus como figura central. Onfray, apesar de ser um nietzschiano ferrenho, ele vai se mostrar bastante cético sobre esse diagnóstico, sobre essa ideia de que a crença em Deus estaria decaindo tanto assim a ponto de podermos declarar a morte da ideia Deus. Isso precisa ficar claro que se está falando aqui da morte de uma ideia. Nem o Nietzsche, nem o Onfray sequer chegam a cogitar seriamente a possibilidade de uma existência real desse Deus. Ambos os autores têm bem claro, o que eu acho que um dia deveria se tornar claro para todo mundo, que Deus consiste essencialmente em uma invenção. E aí, antes de seguir com a argumentação do Onfray, eu queria trazer um pequeno trecho do Nietzsche, aqui do livro Ecce Homo. Eu estou mostrando aqui essa edição que é a que eu tenho, mas eu peguei o trecho de uma outra tradução, a do Paulo César de Souza, que eu acho melhor, um trecho em que o Nietzsche escreve assim: não conheço em absoluto o ateísmo como resultado, menos ainda como acontecimento. Em mim, ele é óbvio por instinto. Sou muito inquiridor, muito duvidoso, muito altivo para me satisfazer com uma resposta grosseira. Deus é uma resposta grosseira.
uma indelicadeza para conosco pensadores. No fundo, até mesmo uma grosseira proibição para nós. Não devem pensar. Se Deus é a resposta para tudo, então está tudo respondido, explicado, resolvido, não tem por que pensar, refletir sobre mais nada. Então a gente tem tanto em Nietzsche quanto em Onfray Deus sendo assumido como uma invenção humana, demasiado humana e com paixões bastante humanas, é um Deus que se irrita, que se comove, enfim, uma resposta grosseira para toda a complexidade que nos rodeia e que só existe na mente daqueles que nele acreditam, ou seja, somente como ideia, como mito. No entanto, seres mitológicos, agora, segundo Onfray, não morrem. E aí está o cerne da discordância dele com Nietzsche. Vejamos o que ele diz. Não se mata um sopro, um vento, um cheiro. Não se mata um sonho, uma aspiração. Deus, criado pelos mortais, à imagem deles hipostasiada, só existe para tornar possível a vida cotidiana apesar da trajetória de todos e cada um em direção ao nada. Enquanto os homens tiverem que morrer, uma parte deles não poderá suportar essa ideia e inventará subterfúgios. Não se assassina, não se mata um subterfúgio. Seria antes ele até a nos matar, pois Deus mata tudo o que lhe resiste, em primeiro lugar a razão, a inteligência, o espírito crítico, o resto segue-se por reação em cadeia. O último Deus desaparecerá com o último dos homens, e com ele o temor, o medo, a angústia, essas máquinas de criar divindades. O terror diante do nada, a incapacidade de integrar a morte como um processo natural, inevitável, com o qual é preciso compor, diante do qual só a inteligência pode produzir efeitos, mas igualmente a negação, a ausência de sentido além daquele que damos, o absurdo a priori, esses são os feixes genealógicos do divino. Deus morto suporia o nada domesticado. Estamos a anos-luz de um tal progresso ontológico. Ou seja, Onfray está propondo que a invenção de Deus se dá basicamente devido a uma dificuldade de nós humanos lidarmos com o caráter trágico da vida. E quando se fala em caráter trágico da vida, o que se está falando é sobre a sua finitude, sua efemeridade. Em outras palavras, se está falando da morte. Essa incapacidade de lidar com a questão da morte, com o fato de que vamos morrer um dia, convidaria as pessoas a inventarem a existência de um ser todo-poderoso e junto com ele todo um discurso que nos diz que, na verdade, a morte não é o fim. Ufa! De que poderemos viver para sempre num lugar paradisíaco se agirmos conforme os desejos desse ser todo-poderoso, que esse ser todo-poderoso tem um plano para cada um de nós, e que, portanto, não é verdade que a nossa existência não tem um sentido pré-estabelecido, etc, etc. E por isso o autor conclui dizendo que Deus morto suporia o nada domesticado, ou seja, a humanidade só conseguiria se livrar definitivamente da ideia de Deus se aprendesse a lidar de forma tranquila com um caráter passageiro da vida, com a ausência de um sentido pronto para mesmo. Como estamos longe disso, segundo Onfray, Deus não está morto, ou, dito de forma mais clara, a ideia de Deus ainda está muito presente por toda parte, causando todos os estragos que ela sabe causar. Daí, em parte, a necessidade de se reafirmar o ateísmo, de se escrever um tratado de teologia. Mais adiante no livro, Onfray vai trazer alguns comentários mais históricos sobre o ateísmo e o sentido de ser ateu. Vai falar, por exemplo, sobre como, em tempos mais remotos, o título de ateu costumava ser usado não para se referir necessariamente a alguém que não acreditasse em divindades, mas chamava-se de ateu o indivíduo que não acreditava no Deus dominante numa determinada época e local. Funcionava meio que como um insulto, quando não como uma acusação. Fulano está dando indícios de que não acredita nas coisas em que todos nós aqui acreditamos. Fulano é um ateu. Portanto, prendam-no, matem-no, ele é um perigo para a sociedade.
Essa associação do ser ateu e, portanto, do ateísmo como um motivo para ser denunciado e punido acabava impedindo as pessoas nessas circunstâncias de elas próprias dizerem eu sou ateu. Afinal, nesse contexto, isso valeria praticamente como a confissão de um crime. Então, Onfray identifica o primeiro uso da palavra ateu, que carrega etimologicamente essa ideia de negação de Deus, no século II de nossa era, ou depois de Cristo, vejam a religião se enfiando em tudo, e o termo ateísmo no ano de 1532, mas ambas ainda contaminadas por esse mau uso. Um dos exemplos absurdos que o autor cita é que até Lutero, o pai do protestantismo, teria sido chamado por um padre jesuíta de ateu. No fundo, funciona mais ou menos com a palavra comunista nos dias de hoje. Onfray vai tentar identificar então onde que o ateísmo de verdade, o ateísmo como uma declaração enfática da inexistência de Deus, teria surgido, e vai identificar isso na obra de um padre francês, um padre chamado Jean Méliès, que passou boa parte de sua vida escrevendo um testamento em forma de livro, que acabou sendo publicado em 1729, pouco depois da sua morte nesse mesmo ano, com o título Memória dos Pensamentos e Sentimentos de Jean Méliès, demonstrações claras e evidentes da vanidade e da falsidade de todas as divindades e de todas as religiões do mundo. Nessa obra estaria, segundo Onfray, a primeira afirmação enfática da inexistência de deuses e, portanto, teríamos aí o nascimento do verdadeiro ateísmo. Aí Onfray vai seguir falando sobre diversos outros autores que seriam representantes desse verdadeiro ateísmo, até chegar, mais uma vez, em Nietzsche. A obra de Nietzsche vai trazer uma série de críticas e reflexões sobre a religião, especialmente o cristianismo, sobre Deus, etc. O Anticristo talvez seja o livro mais lembrado quando se pensa nessa relação entre Nietzsche e religião, mas na verdade as críticas dele a toda essa narrativa religiosa da existência estão meio que espalhadas em todos os seus livros. E apesar de ter ressalvas sobre o diagnóstico da morte de Deus, o Onfray vai enxergar a obra do Nietzsche como uma das mais potentes para se pensar a ideia de um ateísmo verdadeiro, de um ateísmo radical, na medida em que Nietzsche desenvolve em seus livros toda uma desconstrução da moralidade cristã, de todos os valores que em nossa cultura aparecem associados a uma visão religiosa da existência. Trata-se de pensar aqui que a crença em Deus nunca é apenas crença em Deus, mas ela vem acompanhada de um jeito específico de enxergar, de conduzir a vida, e que seria um jeito essencialmente ruim, porque você acaba enxergando a vida de um jeito como ela não é, através de um monte de filtros fantasiosos, e o principal diferencial da filosofia de Nietzsche seria que, além de toda a desconstrução desses valores, existe também todo um lado propositivo na filosofia dele, que se articula na ideia de uma transvaloração dos valores. Uma criação de novos valores para serem colocados no lugar daqueles valores que dominaram a nossa civilização, pelo menos nos 2 últimos milênios, os valores cristãos, essencialmente. Valores que namoram com a ideia de um Deus, de um além-mundo, valores que, assim como esses conceitos de Deus, de paraíso, etc., foram inventados, criados, e podem, portanto, ser negados e substituídos por valores melhores. Valores que nos permitam tirar os olhos do céu, do além, e olhar para a terra, afirmar esse mundo, essa vida, o aqui, o agora. Poderíamos dizer que o trabalho que o Nietzsche faz acaba sendo mais profundo que o daqueles autores que se preocupam mais em discutir sobre supostas provas da existência ou inexistência de Deus. Ele está pensando nas consequências de uma visão de mundo teísta ou ateísta. Pensando no caso específico do ateísmo, ele abre espaço para a gente pensar no que vem depois da constatação da inexistência de Deus. Esse é um primeiro passo, mas e depois? É preciso pensar no que muda e no que permanece em nossas vidas a partir do momento em que aceitamos que Deus não passa de uma ficção. É preciso se fazer especialmente a seguinte pergunta: será que, mesmo depois de ter constatado que deuses não existem,
eu não sigo vivendo como se existissem? Será que dentre os valores que eu uso para conduzir a minha vida não sobraram resquícios de ideias e preconceitos diversos que não passam de derivações de uma narrativa religiosa sobre o mundo, uma narrativa da qual, ao assumir o ateísmo, eu deveria estar me afastando, ou pelo menos questionando de forma mais cuidadosa? O que Onfray vai alegar no livro é que muita gente não faz esse movimento de refletir sobre as consequências do ateísmo. Então você tem muitas pessoas que se proclamam ateias, mas que professam, sem perceber, uma ótica, um pensamento, uma visão de mundo impregnadas de judeu-cristianismo. Essa visão de mundo impregnada de judeu-cristianismo, ela se faria presente, por exemplo, numa permanência de crenças em além-mundos, com a sua infinidade de variações, essas crenças de que a realidade não se limita ao mundo concreto que nos rodeia, mas que há alguma coisa a mais. Um tipo de pensamento que é possível encontrar mesmo entre pessoas que não são exatamente religiosas. E aí um grupo que o Onfray vai destacar ao falar sobre isso vai ser o que ele chama de ateus cristãos. Ateus cristãos, segundo Onfray, seriam aquelas pessoas que não acreditam em Deus, mas que seguem vivendo as suas vidas a partir de uma moralidade essencialmente cristã. Seguem, possivelmente sem nem se dar conta disso, tomando os valores cristãos como sendo os valores morais por excelência. As pessoas se livram da ideia de um Deus todo-poderoso, que cria, que julga, que premia, que castiga, etc., mas não se livram da ideia de que Jesus foi o cara mais perfeito que já existiu e que tudo que está ligado ao nome dele é, sem dúvida nenhuma, o que há de mais moral, de mais exemplar, é o que devemos seguir. Essa mudança de foco do pai para o filho renderia bastante assunto, que possivelmente seria melhor desenvolvido em outros vídeos, mas por hora a gente poderia lançar algumas questões a título de reflexão. Por exemplo, quais as fontes usadas para se pensar essa ideia tão propagada, seja por religiosos, seja por não religiosos, de um Jesus como a pessoa mais perfeita, mais linda, mais maravilhosa que já existiu? Será a Bíblia? A mesma Bíblia que diz que esse Jesus ressuscitou, que andou sobre as águas, que transformou água em vinho? Não se trata de dizer que não há outras fontes, nem de questionar a existência do chamado Jesus histórico, mas a questão seria mais quem compra essa ideia de Jesus como o exemplo a ser seguido? Tira de onde essa certeza sobre a perfeição do que Jesus fez, do que Jesus disse, do que Jesus foi? Mesmo quando se tratam de pessoas descrentes, será que essas pessoas não acabam fazendo, talvez sem perceber, uma confusão entre um Jesus mítico e um Jesus histórico, se deixando comover assim pelos acontecimentos extraordinários relatados na Bíblia e repercutindo declarações do tipo: Jesus é legal, o que estraga é o fã-clube. O fã-clube, ok, causa lá suas frequentes incomodações, mas de onde essa certeza de que Jesus é legal? De qual Jesus se está falando, afinal? Quando julgamos esse sujeito como sendo a pessoa mais exemplar que já existiu, será que não estamos o julgando a partir dos critérios do próprio cristianismo, tão enraizados em nossa cultura, criando assim um raciocínio em círculo? Amar ao próximo como a si mesmo é o certo porque Jesus disse que é assim. Jesus é um cara que faz o que é o certo porque ele amava o próximo como a si mesmo. Observando toda a história da humanidade, será que não encontramos outras figuras revolucionárias, rebeldes, questionadoras, cuja existência e cuja veracidade dos atos e dos dizeres sejam bem menos questionáveis que os de Jesus e que poderiam, portanto, nos servir como inspirações mais reais, mais humanas? Figuras cujos acertos vêm ocasionalmente acompanhados de erros e tá tudo bem, porque a realidade é assim, porque a perfeição, a ideia de uma pessoa perfeita, não passa de uma outra ficção da qual deveríamos nos livrar. Não só a ideia de que existiu uma pessoa perfeita, mas essa necessidade de eu preciso de um modelo de pessoa perfeita para seguir. E esse modelo só pode ser Jesus. Com essas questões eu acabei me distanciando um pouquinho do Onfray, em parte porque não são questões que ele mesmo coloca,
em parte porque Onofre duvida da existência do chamado Jesus histórico, indo nesse ponto na contramão da maioria dos historiadores estudiosos desse assunto, o que me deixa receoso de concordar com ele nesse ponto. De qualquer forma, é um tema que o autor desenvolve mais adiante no livro, e como aqui se trata de fazer uma introdução à teologia, eu estou focando mais na primeira parte, que se chama exatamente a teologia. Depois vão vir as partes 2, 3 e 4, que se chamam respectivamente monoteísmos, cristianismo e teocracia. Eu quero deixar como possíveis temas para vídeos futuros. E vou me permitir agora me distanciar um pouquinho mais do Onofre para dizer que até mesmo na ficção é possível encontrar boas considerações sobre o tema Deus. Agora voltando ao Deus Pai. Eu trouxe aqui como exemplo um trecho do livro A Máquina de Fazer Espanhóis, do escritor português Walter Ugumãe. Tem um momento em que o narrador do livro, que é um velhinho que está vivendo num asilo, e meio às suas reflexões sobre temas diversos, ele diz assim: Deus é uma cobiça que temos dentro de nós. É um modo de querermos tudo, de não nos bastarmos com o que é garantido e já tão abundante. Deus é uma inveja pelo que imaginamos, como se não fosse suficiente tanto quanto se nos põe diante durante a vida. Queremos mais, queremos sempre mais, até o que não existe nem vai existir. E também inventamos Deus porque temos de nos policiar uns aos outros. É verdade, é tão mais fácil gerir os vizinhos se compactuarmos com a hipótese de existir um indivíduo sem corpo que atravessa as casas e escuta tudo quanto dizemos e vê tudo quanto fazemos. É tão mais fácil se esta ideia for vendida a cada pessoa com a agravante de se lhe dizer que um dia, quando morrer, esse mesmo sinistro ser virá ao seu encontro para o punir ou premiar pelo comportamento que houver tido em todo o tempo que gastou. E a comunidade respira mais de alívio por saber que assim estamos todos policiados da melhor maneira. Temos um polícia dentro de nós, um que sendo só nosso também é dos outros. Eu falei que era um distanciamento do Onofre, mas na verdade é um trecho que dialoga bem com tudo que já foi dito. A ideia de Deus como uma invenção derivada de uma não aceitação de que a realidade é só isso, de que tem que necessariamente haver algo mais, daí a ideia de Deus como cobiça, eu quero que seja mais, eu não aceito que a existência se limite a esse mundo, e traz ainda a ideia de Deus como polícia, como um instrumento de controle de uns sobre os outros. Deus está vendo, Deus está ouvindo, que poderíamos dizer que se intensifica na medida em que essa ideia, Deus, é explorada pelas religiões. Uma última coisa que eu gostaria de pontuar, que eu considero de extrema importância, é que ter essa perspectiva ateológica sobre a existência, esse entendimento de que não há Deus, não há outros mundos, outras vidas, etc., não implica de forma alguma em uma visão pessimista, nihilista, negativa sobre a existência. Se formos pensar, aliás, junto com Nietzsche, o que ocorre é meio que o contrário. É uma visão negativa sobre a vida, um olhar para a vida do jeito que ela é e dizer não, se é assim, não gosto, não quero, que leva as pessoas a inventarem seus deuses e os além-mundos a eles associados. E ao fazer isso, ao inventarem um outro mundo melhor do que esse, porque na medida que é inventado e idealizado, fácil que seja melhor, as pessoas acabam rebaixando esse mundo, essa existência, essa única vida que temos a uma condição de rascunho, de ensaio, de qualquer coisa de importância secundária. Ideia que está presente também lá na citação da abertura do vídeo. A criação de além-mundos não seria muito grave se seu preço não fosse tão alto. O esquecimento do real, portanto, a condenável negligência do único mundo que existe. Mas o que eu gostaria de dizer é que é plenamente possível ter uma visão ateológica sobre a existência, um entendimento de que não há Deus, Criador nenhum, que não há nenhuma continuidade paradisíaca após a morte, de que não há, portanto, um plano, uma missão, um sentido para as nossas vidas,
e ainda assim ter uma visão essencialmente afirmativa sobre a existência, uma visão da existência como possibilidade de muitas gostosuras, digamos assim, passageiras, porém gostosuras. E pensar essas gostosuras em conflito com as antigostosuras que a elas se contrapõem, e Deus é definitivamente uma antigostosura, seria talvez a essência desse canal, ou pelo menos o que eu espero fazer com ele. Por hora eu trouxe aqui essas divagações sobre o tema Deus, sobre uma visão da vida, do mundo, etc. sem Deus. Obviamente tem muita coisa mais que poderia ser dita sobre o assunto, mas a gente vai desenvolvendo isso em outros vídeos e trazendo também outros temas. Não vamos falar só sobre Deus por aqui. Para saber no que isso pode dar, inscrevam-se aí, comentem, compartilhem, etc. Até mais.